Milagres e o Saci. Sempre acreditei que um dos caminhos mais simples para a desconstrução do Deus teísta se encontrasse nas alegações de que milagres de fato ocorrem. E sim, na maioria das religiões, eles se fazem necessários. Um Deus pessoal que escuta orações, atende às súplicas, cura e soluciona casos impossíveis, precisa, mesmo que de vez em quando, dar o sinal da graça. Mas ao que tudo indica, isso está cada vez mais difícil. Vamos definir que milagres são eventos que, à luz dos sentidos e conhecimentos até então disponíveis, não possuindo ainda explicação científica, desafiam e violam as leis naturais que regem os fenômenos ordinários. Acho que dá para o gasto. Para quem acredita em uma entidade que vê, ouve e escuta o que todos dizem ao mesmo tempo, está ótimo. O problema é que tais milagres têm crescido de forma inversamente proporcional aos métodos de escrutínio da ciência, bem como da possibilidade de se captar imagens através de câmeras espalhadas no mundo inteiro por qualquer mortal enxerido que empunhe um celular. Ora, que coincidência! Na época de Jesus, tais fenômenos eram tão comuns como colar meleca embaixo da mesa. Mas quanto mais conhecimento, menos milagres. Será que Deus parou de se importar? Será que está se fodendo para quem vive no mundo moderno? Só pode. É claro que você, evangélico, por exemplo, pode vir nos contar sobre aquele cara que lhe curou a frieira apenas com uma imposição de mãos. Ou jogar em minhas fuças que tem um pastor que faz você perder quilos e mais quilos durante um culto. Ou me esculachar, se referindo imediatamente àquelas unções que transformam os dentes restaurados com amálgama em ouro. Mas gostaria de crer que esteja escrevendo para pessoas acima de 5 anos de idade. Fora isso, não cumpre me estender nas bênçãos pentecostais e afins, que colocariam o nazareno no chinelo sem pestanejar, tal a prolixidade, tal a abundância de feitos sobre-humanos. Vou dizer porque milagres não existem e é bem simples. Milagres são a suspensão ou a violação das leis da física. Eles não acontecem. Simples assim. Acorde. Se você acredita que viu algum, me desculpe, mas você foi sumariamente enganado. Agora, se ainda insistem em afirmar que tais maravilhas acontecem e continuam a acontecer de forma comezinha e inquestionável, como prova da grandeza de Deus, vou facilitar para vocês e deixar o endereço do Projac no box de informações. É só mandar pro Fantástico. Tenho certeza que você faria um grande trabalho em nome de sua religião. E de quebra ainda cairia nas graças do Todo-Poderoso. É batata, mamão com açúcar. Passagem sem escalas para o céu. Amém? Mas nesse processo, saiba que sua filmagem, suas evidências inelutáveis, seu causo fantástico, provavelmente será analisado, com sorte, por especialistas. Mas nada a temer, não é mesmo? Note bem, você tem Deus ao seu lado. É um puta handicap, né? É compreensível que os apologistas tentem levar a discussão religiosa sempre para o campo das ideias, convenientemente desprezando o empirismo e desvalorizando o método científico, mesmo reiterando que o Deus deles atua em um mundo material, que é atuante em nossos corpos e vidas. Sempre foi assim. A grande dificuldade é encontrar os vestígios dessa atuação, algo que justifique tal adução. É como jogar para o empate, sacam? Vamos jogar retrancadinhos, se apertar a gente chuta a bola lá para a filosofia medieval. Naquele campo vale qualquer merda e podemos embromar geral em um loop infinito de masturbações teológicas. Mas abrir arquivos, oferecer as relíquias que supostamente são objeto de intervenções sobrenaturais, isso a igreja não faz. Bom, pelo menos não por técnicos, que não sejam deles, pagos por eles.
O sobrenatural alegado e tão fartamente relatado nos cultos evangélicos nunca ocorre quando tem um puto de um cético ao lado, com o mínimo de capacidade argumentativa e boa vontade de registrar o fenômeno. Já repararam? A verdade é que todos os supostos milagres alardeados nunca foram comprovados, ou então não puderam ser examinados com o mínimo de critério. Pesquisem a fundo fora de sites de apologistas coalhados de proselitismo barato ou compromissados com religião e verão. Não passem recibos de que foram menos aquinhoados pela inteligência. Duvidem. A dúvida é boa, ela é sua amiga, ela te empurra para a frente. É claro que você poderá alegar que viu, que é testemunha, mas atenção, se quiser usar essa carta, em primeiro lugar, saiba que, ao contrário do que dizem por aí, testemunha é quem viu e não quem ouviu dizer. Então, antes de reproduzir uma mentira, pois aquele irmão do seu amigo que é casado com a sua prima espalhou aos quatro ventos que na igreja dele viram o pastor levitar, e você acredita porque conhece o cara, entenda que ele não é testemunha. Ele é um idiota. Perceberam a diferença entre um e outro? Ademais, vou te comunicar logo o que vale o fato de apenas você ter visto, sentido ou experimentado algo para a qualificação como evidência. Faça o seguinte: pegue uma balança e cague exatamente 1 quilo em cima dela. Esse quilo é quanto vale a sua experiência anedótica para qualquer estudo sério em qualquer instituição decente. Lamento, sentir Jesus, Alá, Pai Joaquim, o dedo da cuca em seu cu, não vale nada. Se você não consegue demonstrar a outros, isso não pode ser considerado como evidência e tampouco servirá para consignar um milagre. É notório que isso não desmerece a sua experiência pessoal. Mas ora bolas, como o próprio nome diz, ela é pessoal. Não serve para mim, não serve para o seu vizinho, muito menos serve para a ciência. Se não pode ser avaliada, pesquisada, conferida, deve ser descartada por todos que não a tiveram. Quem não o faz por fé, entenda que age assim por sua própria conta e risco. Não pode depois reclamar quando lhe pedirem que comprove o que afirma. O ceticismo em relação a histórias incríveis deve ser aplicado. Isso é saudável e não o contrário. Não há virtude em se acreditar sem bons motivos para se acreditar. Não há excelência em se abandonar a capacidade crítica em detrimento à fantasia que for. Não há perdas ou demérito em se buscar sempre a verdade. Cumpre aqui lembrar a assertiva de Hitchens: afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Sendo assim, se lhe disserem que um espírito escreveu uma carta para lhe trazer notícias do além, aproveite para lhe pedir o número da cena. Se o pastor afirmar que curou alguém de alguma doença grave, peça os laudos, os exames. Se possível, converse com os médicos. Se lhe contarem que em tal ocasião um incidente incrível ocorreu, clame por imagens e submeta tais imagens a testes. Não acredite apenas porque é confortável. Esse é o primeiro degrau para alguém lhe passar para trás. É abaixar o escudo para aproveitadores de sua boa vontade e credulidade. E adianto, é evidente que existem coisas inexplicáveis, questões que a ciência não é capaz de solucionar. Mas ressalto, não é ainda. Até não muito tempo atrás, se dissessem a seus avós que teríamos telefones capazes de conversar por vídeo com pessoas do outro lado do mundo, eles chamariam tais pessoas de loucos ou mentirosos. Mas note que o telefone em comento não surgiu de um arbusto em chamas. Ao contrário da religião, você não precisa acreditar na ciência para que ela funcione. O mundo avança e a tecnologia caminha a galope. Já conseguimos explicar muitas coisas que em outros tempos pertenciam ao panteão das divinas, sobrenaturais, ou pelo menos daquelas consideradas incríveis. E, se mesmo assim você conseguir apresentar algo que fuja à normalidade, ao absurdo do cotidiano, ao explicável cientificamente,
Não se esqueça de que você ainda terá um trabalho pela frente. Relacionar tal fato ou fenômeno a seu Deus. Tá facinho, né não? Sim, porque apelo à ignorância não cola mais. Procure, acima de tudo, ser honesto, intelectualmente. Dizer o que não se sabe explicar impede que a explicação necessariamente seja Deus é perfunctório, estúpido e infantil. Destarte, seja mais crítico, mais seletivo, mais criterioso. Não entregue sua confiança de mãos beijadas. Não haja como um nefelibata qualquer. Você é livre para exercer a sua fé e deve fazê-lo dentro dos limites constitucionais. Mas não se engane. Se sentir um leve chute na bunda e alguém lhe disser que foi o Saci, mesmo que você acredite genuinamente no menino travesso de uma perna só, por obséquio, duvide. Use a razão e a lógica e perceba que todo chute de Saci é voadora. Texto de H.P. Charles.